Fala pessoal, hoje estamos aqui com duas personalidades do mundo da telefonia. A gente está aqui com o Rodrigo Palma e o Jorge Palma. O Jorge é praticamente um dinossauro dessa área aí, está aqui para compartilhar um pouquinho conosco desse universo da telefonia, mas mais do que isso, para a gente trazer um pouquinho sobre a Condomob IP, né, uma empresa que surgiu aí entendendo todas essas necessidades e demandas que esse mercado ele desperta, e dentro disso, com todo esse conhecimento, a gente embarcou isso numa solução dentro já de algo que já está consolidado dentro do mercado, que é a XPRP. Então, partindo da mesma premissa, a gente trouxe para entendendo que o que poderia ser feito com todo esse conhecimento que nós temos relacionado ao mundo do interfone, né? Como que nós, como uma solução, como uma empresa provedora de soluções desse mundo de comunicação, poderia ainda assim buscar esse mercado e poder ofertar esse universo de mobilidade através da telefonia VoIP, e aí agora migrando, não migrando, mas também agregando para o interfone VoIP, onde surgiu a Condomob IP. Tá? Temos o Rodrigo aí também, né? Não fica muito longe aí desse velho jargão aí desse mundo que é de dinossauro, né? Mas eu queria deixar um pouquinho aí tanto para o Rodrigo quanto para o Jorge se apresentar aí falando, né, qual que é o negócio deles, e o Jorge pode até contar um pouquinho das dores aí quando, na época que mexia com o interfone e a parte de ter que fazer tubulação, às vezes ter que soldar as pecinhas ali no interfone. Mas vamos lá, começa aí, Rodrigo, fala um pouquinho qual que é a tua função aí dentro da Palmatech aí, e na atualização, dentro desse recurso com a Condomob IP. Então, eu sou o Rodrigo Palma, já fazem 15 anos aí de história na Palmatech. Comecei lá como auxiliador de técnico de telecom, aquele carinha que só alcança a chave de fenda e o fone pro técnico master executar o serviço. Nesse caso, o técnico master é o Jorge Palma, que tá aí na reunião também. Então, foi passando o tempo, fui pegando todos os toques, aprendendo na escola Palmatech e fui desenvolvendo ao longo do tempo. Passei por toda a parte analógica ali, peguei a entrada das centrais Impacta na parte de PABX e no meio do caminho fui conhecendo também a parte de condomínio. Não fiquei muito por dentro dos condomínios, eu peguei mais a parte de PABX mesmo. E mais a gente tem aquela noção desde a época das centrais, desde as Maxcom, que depois virou Intelbras, e a linha CP ali, que já ficou um pouco mais parecido que eu já trabalhava com as centrais Impacto. Então, aí agora eu passo as palavras pro seu Jorge Palma. Conta aí pra nós um pouquinho, aí você vê que até o cenário muda, né? A gente trabalhando no escritório, o cara folgado ali, né? Sentado no sofá para conversar com a gente aí, né? Ê, coisa boa aí. Conta um pouquinho, Jorge, como é que foi tua trajetória aí nesse mundo? Vamos pegar um pouquinho do universo dos interfones aí. Compartilha com a gente aí né, até para chegar nessa virada que é hoje aí, já falando que a gente pode atender os interfones pela nuvem, né, pelo celular. Bom dia, meus garotos. Então, eu comecei na área aí em 1976. Não conhecia nada, fui trabalhar de vendedor, não vendia nem para o cigarro. Aí o chefe falou para mim assim, acho que é melhor você não tá afim de ajudar os meninos a puxar fio ali e tal. Falei, vamos lá, vamos nessa aí, vamos ter o que fazer mesmo, vamos lá, né? Era menino ainda. Aí comecei a trabalhar com os interfones Telnac. Telnac eram os interfones que tinha nos condomínios, daí tinha o porteiro lá com um museu na frente dele ali que tinha 300 botão. Aí, para chamar um apartamento, ele apertava o botãozinho, falava com o ligava no apartamento, era uma cigarrinha ainda no interfone. E daí o porteiro ficava apertando o botão lá para comunicar com o apartamento. E o apartamento só tirava do gancho, já acionava a portaria. Daí começamos a trabalhar com PBX, que era
que era quase a mesma coisa, só que já tinha linha telefônica. O apartamento funcionava muito em hotel. O apartamento tirava do gancho, acionava a portaria, não tinha disco nos aparelhos, só tirava do gancho, acionava a telefonista, daí ele pedia a ligação para a telefonista fazia, e era tudo com pega ainda. Daí colocava a pega na linha, fazia a ligação, daí colocava outra pega pro apartamento. E daí apertava um botão para chamar o interfone do apartamento, para o apartamento conseguir falar com a linha telefônica. Aí já saí dessa empresa e começamos a trabalhar com KS NEC. KS NEC já era uma coisa do outro mundo. Aí aprendi bastante, passei a supervisor, tal, daí já veio os PABX eletromecânico, que era close bar. Daí trabalhei bastante com PABX close bar, só na área de manutenção. Aí começou a vir os PABX, PABX já com digital, que já dava para acessar através do computador. Você conseguia fazer as programações e tal. E depois já veio os PABX digitais, com link, com linhas digitais já. E daí eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos em cima desses equipamentos. E hoje eu estou sendo auxiliar do meu garoto Rodrigo. E é isso aí, minha vida. Minha vida foi essa. Que Hoje legal. eu já estou descansando minha cabeça, não quero nem fazer curso mais. Tá certo, Um tá certo. abraço a todos aí. Não, vamos lá, vamos lá. E não, e foi muito legal porque ele usou dois termos aqui que a gente nunca ouviu falar. Na realidade, a gente já ouviu falar, usa, mas acho que a galera já nem conhece mais. Depois a gente pode até pensar numa edição posterior aqui que é para falar sobre disco. O que é o disco? Que, as pessoas acham que usam o termo discar, mas nem sabem o que isso significa, né? Que tem lá o negocinho que você gira ali para você discar, né? Chamar. O que era o pega? Conta um pouquinho o que era o pega aí que você usou esse termo. O pega era o seguinte, eram uns plugs daqueles que você liga você pega uma guitarra, um exemplo, você pega uma guitarra, não tem um plug Sim. no final do cabo lá para você espetar na caixa. Era um plug daquele ali. Você colocava aquele plug ali eram várias entradas fêmeas e os machos ficavam tudo pendurado ali. A telefonista pegava um e encaixava ali para poder fazer a conexão. Aí ela atendia a linha com um plug, aí ela encaixava outro plug na posição do ramal e encaixava ali, apertava o botão. Quando a pessoa tirava do gancho, ela deixava os dois conversando. Esse era o plug. Mas ela tinha um discão lá que ela fazia a discagem através de disco. Legal. E aí, se tu pega a galera que ficou curiosa, quer ver como que era, tem até uma série no Netflix que se chama As Telefonistas, que mostra bem, assim, o comecinho na época lá como que elas trabalhavam, é uma operadora de telefone, e até pra você ver como em operadora não era um negócio interno, assim, tipo, dentro da empresa, um negócio grande, e para uma pessoa se conectar com a outra, tinha que ter a telefonista lá que tinha esses montes de cabo, um painelzão gigantesco na frente, e ela, tipo, atendeu a ligação aqui, para conectar com a outra pessoa, ela tirava o cabo daqui e conectava na outra, para ligar fio a fio para uma conectar com a outra, no tal do pega. Meu pai amado, olha só. Você viu o É, universo de informação que a gente tem, né? e os aparelhos que ia no apartamento, ele não tinha disco. A gente chamava de tampa cega, disco cego. Então a gente pegava os aparelhos, ele vinha com o disco, a gente tirava o disco e colocava a tampa cega para o cliente só tirar do gancho. Então ele não tinha o que discar, ele só tinha Era que só tirar do para gancho. receber a ligação, que a Só portaria passava. Isso, mas para ele comunicar com a telefonista, ele tirava do gancho.
quando ele tirava do gancho, seria como se fosse um hotline, já tocava para ela direto, entendeu? Hotline, e depois na frente o Rodrigo explica o que que é. Só pra- Beleza. Então, basicamente, o que que vai acontecer, né? Ele vai pegar, por exemplo, ali vamos voltar para o universo do interfone, mas mais ou menos trocando em miúdos, era justamente isso que acontecia também no interfone, né? Então ele pegava lá a pessoa fazia a discagem lá, chamava no condomínio, daí o condomínio só tinha o botãozinho de atender, não tinha nem a opção de ligar para outro lugar, né? Só ringava lá, tocava, a pessoa atendia e já se comunicava. Se a pessoa de dentro do interfone quisesse chamar uma pessoa do condomínio do lado, do condômino do lado, ou a portaria, ela não conseguia ter esse acesso, né? A portaria, ela tinha um acesso porque ela tirava do gancho e já acionava a portaria. Ela com portaria e apartamento, comunicação normal. Uhum. Ela só não tinha como falar com outro apartamento. Ela até poderia falar quando ela tinha que tirar do gancho, acionar o porteiro acionar o outro apartamento e daí deixar os dois falando. Só que se um terceiro apartamento tirasse do gancho e ouvir o que os dois estavam conversando, não tinha. Se todo mundo tirasse do gancho, se todo mundo tirasse do gancho, eles entravam em conversação entre eles. É a famosa extensão, né? Aquele sistema comum para todos, né? Exatamente, era um fiozinho comum para todos. Legal. E daí Acredito que ainda existe bastante ainda nos prédios velhos isso daí, né? ainda existe ainda. Para o porteiro não perder o seu emprego. Mas hoje tá para mudar isso, né? Dá para mudar. E pegando todo esse gancho, né, um pouquinho, ó, eu sou muito fã desse universo de contexto histórico, porque é isso que vai demonstrando um pouco da evolução, né, do sistema, e principalmente para a gente chegar nesse universo já se adequando a todas as facilidades que a gente tem, porque é muito mais fácil a gente usar aquele termo, a pessoa lembra quando a gente usava aquela expressão que a pessoa esquece alguma coisa, mas não esquece só não esquece o pescoço porque tá grudado. Agora o pescoço tá quase a mesma coisa que o celular, né? Se a pessoa esquece o celular em algum lugar, ela se sente pelada, né? A gente até viu uma propaganda uma vez que aparecia assim, a pessoa saiu de casa, ela esqueceu o celular e o sentimento dela é como se ela tivesse se ela estivesse nua, né? E então acho que é legal essa introdução, mas eu queria agora entrar nesse universo da Condomob, falar um pouquinho o que que é a Condomob, o que ela representa hoje no mercado, como ela está se inserindo com as facilidades, as vantagens que os clientes têm. E aí a gente vai trocando figurinha aí. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim, vocês podem me chamar aqui, a gente vai estar dando sequência nessa apresentação. Beleza? Vamos lá. Dando início aí à nossa apresentação da Condomob, né, a portaria autônoma, integrando um pouco mais de mobilidade para os condôminos, né? Então, em resumo, nada mais é a solução da Condomob IP, nada mais é do que interfone IP, interfone VoIP. O que o Condomob IP oferece? Então, pensando em mobilidade para condomínios, oferecemos uma solução inovadora para a entrega de serviços de interfone em condomínios por meio da nossa portaria autônoma. Com ela, você pode atender o interfone do seu condomínio pelo seu smartphone, com videoporteiro integrado e ainda liberar o acesso aos visitantes, proporcionando mais comodidade e segurança para os moradores. Então, esse é o modelo para facilitar essa cadeia. A gente está vivendo essa era aí das entregas, né? Era Amazon, a gente brinca, né? Quem não fica ansioso aí para que depois que você fez uma compra, fica aguardando ansiosamente pela chegada daquilo que você comprou. Imagine que você, quando o entregador vem lá, seja pelos correios ou por qualquer outro sistema de entrega, chame ali direto no teu ramal e toque no teu celular. Né? Então imagine que alegria você poder falar assim, ó, deixa aí que alguém vai estar recebendo, ou segura um minutinho aí que eu já vou lá receber essa entrega, né? E não somente isso, mas também você liberar o acesso aos visitantes, tá? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é justamente fornecer aos condomínios as ferramentas necessárias para aprimorar o acesso e a implementação do serviço de interfone de forma rápida e eficaz por meio da utilização dos recursos
da internet. Depois eu vou explicar um pouquinho mais aí detalhado de como que é a questão de instalação, coisa desse tipo. Beleza? Bom, trata-se com certeza de um novo conceito. Então, inovação no plano de interfonia para condomínios, baseado no sistema VoIP. Então, essa comunicação condominial com agilidade para receber suas visitas, entregas e recados na palma da sua mão e ainda permitindo acesso através de comando pelo celular. E aí, atender meu interfone no celular é possível? Claro que é. Por quê, né? Porque você tem esse interfone VoIP, é um sistema de telefonia digital que utiliza, sim, o protocolo de internet para transmitir voz e vídeo, né? O exemplo que a gente dá é justamente esse, que de qualquer lugar, né, você pode estar fazendo o atendimento do interfone, né? E aqui a gente dá o exemplo que ao receber uma visita, né, então lá no teu condomínio, o interfone vai tocar diretamente no seu celular com a possibilidade de chamar no aparelho de interfone fixo simultâneo. Em outras palavras, quando sua encomenda tão esperada chega, você atenderá o seu smartphone no interfone, podendo direcionar o recebimento ao zelador ou até mesmo a algum vizinho, né? Foi a brincadeira que eu falei um pouquinho antes ali. Vendo toda a estrutura de um condomínio para fazer uma aplicação do interfone, a gente compreende alguns pontos que são relevantes, que é desde da questão real, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando da parte de cabeamento, tubulação, a forma com que vai ser passado esse cabo, a forma com que vão ser feitas essas ligações, né, entre os apartamentos e o interfone. Então, por se tratar de uma solução VoIP, por nossa plataforma estar em nuvem, ela elimina essas grandes infraestruturas e altos custos com mão de obra, equipamentos e desenvolvimento da infraestrutura. Então, esse processo, ele vai ajudar tanto o pessoal, né? Imagine que uma construtora que está trabalhando para desenvolver ali o condomínio, ela cria a tubulação, existe um padrão que, infelizmente, ele nunca é levado em consideração quando lá existe a ramificação do que é energia, se bem que energia o pessoal até respeita, né? Mas se você parar para pensar que ali você vai ter geralmente, desde do plano central ali, que é da R2 para, então, no DG geral, chegam-se a infraestrutura, né? É o start da tua infraestrutura, ele vai sair ali imagine que cada apartamento ele tem uma tubulação destinada para ele, em que ele vai sair, ele vai subdividindo isso ao longo ali dos andares, e depois ele acaba tendo até mais ou menos ali 3 entradas, que seria um para interfone, outro para linha e outro para as antenas, né? Muitas vezes acaba sendo utilizado. Pode falar, Rodrigo. Não, era isso, que de antena também. Hum. E então, no caso, hoje em dia, tipo, toda aquela história que tinha, que a gente comentou lá no início da reunião, que a gente comentou do processo que a gente fazia de instalação lá, hoje em dia já não precisa mais de estar passando todos esses cabos, um para cada apartamento, coisa arada. E isso é legal de frisar, principalmente porque com essa chegada aí, né, dos serviços que podem ser entregados pela internet, uma das principais vantagens é que você vai acabar resumindo a um único cabo que vai subir para dentro do apartamento. E esse é aquele que justamente a operadora ou o provedor que vai entregar esse serviço, que é da internet, vai acabar sendo por fibra. Então, a fibra, você já vai conseguir embarcar a qualidade que você precisa para te suprir a demanda ali de internet dentro do condomínio. Com certeza, você já deve ter ouvido aí desse universo relacionado às plataformas de streaming, né? Não precisa nem citar nome aqui de quais são. E também os registros de entrega de sinalização para a TV, né? Então você imagina que a partir do momento que você entrega a fibra dentro do condomínio, dentro do teu apartamento, é um exemplo, você vai ter o próprio interfone que vai vir pelo teu Wi-Fi, e depois a gente vai pontuar sobre isso, a tua internet, tua linha de telefone, se você utiliza ainda, e também a parte aí de TV, que aí você vai ter tanto os streams quanto os canais que vêm através de soluções digitais. Algumas
algumas TVs elas já possuem esse recurso de liberação de canal, onde a tua antena é o teu Wi-Fi e te disponibiliza esse tipo de serviço. Então você vê que onde antes nós tínhamos 3 tubulações, agora vai precisar talvez de apenas uma que vai ser suprida por uma rede de fibra. Então isso tudo vai estar licenciado ali dentro do que a operadora ou provedora está entregando para um projeto dentro do teu condomínio. Então, isso reduz custo já de cara quando a construtora compreende essa nova tecnologia, então automaticamente são serviços que eu não creio que haja uma necessidade de viabilidade ou de interromper esse projeto, porque precisa ter categoricamente essas 3 vias ali, né? Enfim, mas acho que dentro desse cenário tecnológico das casas inteligentes, cada vez mais, menos a gente vai ouvir falar, né, de situação em que vai levar um cabeamento analógico ali, um cabeamento par metálico para dentro de um apartamento. Beleza? Voltando um pouco aqui, o que que a gente primou aqui, 4 pontos que faz dessa solução uma solução custo-benefício. Primeiro é baixo custo na implantação. A segunda, não há necessidade de grandes infraestruturas de cabeamento. A terceira é que a parte de interfone são através de licenças, e essas licenças são ilimitadas. E a cobrança sobre demanda. Tá? Agora, a gente já falou um pouquinho, mas como que funciona? Como que é a estrutura? Né? Antes de a gente falar um pouquinho sobre esse cenário VoIP, né, que está aqui nas imagens do lado direito, da mesma forma que você já conhece o sistema de interfone, né, o visitante chega lá no condomínio, digita o número do apartamento, o condômino recebe a chamada diretamente no celular com o serviço de vídeo porteiro ativo. É possível ainda ver que quem está no portão para certificar-se quanto à liberação. Então você vai conseguir enxergar a pessoa, né, para você poder fazer essa liberação. Você pode Mas efetuar. Pode não falar, desculpa. necessariamente eu preciso ter um vídeo porteiro, né? Se for um caso simples que o pessoal acha que ficou caro por algum motivo ter um vídeo porteiro, que é a unidade, o externo que fica lá na frente, eu posso ter um só que seja só voz, mas tendo Claro, toda essa tecnologia do cenário externo. perfeito. Até mesmo porque depois a gente vai mostrar ali o que está homologado já dentro da nossa solução, né? As formas que podem ser aplicadas, né? Para o funcionamento já desse serviço do PABX do interfone VoIP, né? Então, eu acho que isso que você falou é bem pertinente, porque justamente nessa questão, quando envolve a redução de custo e no final, talvez isso possa ser muito bem absorvido, diluído pela quantidade de condôminos, mas, mais uma vez, se não acha que é interessante ter o vídeo porteiro, não tem problema, né? O interfone convencional, que pode ser sim convertido através de um ATA, pode também utilizar o que já existe e depois fazer. Então, assim, são diversos cenários que podem ser aplicados para essa solução. Foi muito bem colocado, Rodrigo. Obrigado. Então, você poderá efetuar a liberação do visitante diretamente por código do telefone, mas a gente tem também um módulo que é de controle de acesso, que é possível ainda ter acesso aos relatórios, pois todos os acessos ficam registrados, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, então qual que é esse cenário, né? O cenário VoIP ali, esse cenário de aplicação, ele é o cenário onde a gente prima pelo projeto, porque nele você elimina gargalos e ruídos, onde você só tem um ponto de acesso. Então aqui você consegue ver, por exemplo, esse onde está ali esse tracejado azul. Então tudo que é o verde ali são os meios de internet, comunicação que vai sair da tua internet do condomínio. Então o teu condomínio ele precisa ter uma internet. Desse ponto de acesso da internet, você vai sair com cabo até esse porteiro, esse onde está aquele homenzinho ali, né, digitando. Aquele ali a gente chama de módulo externo, porteiro externo, ou que nem nesse caso ele está escrito como porteiro IP. Existe essa conexão, é o único ponto onde vai precisar ser passado um cabo para ter essa aplicação de funcionamento, e ele vai ser interligado entre o equipamento, o roteador ali do que está recebendo a internet para o condomínio
e vai ligar com esse interfone, esse módulo externo. Toda outra operação que é já para os condôminos, então através de aplicativo no celular, ele vai se dar tanto pela tecnologia do 5G, né, quanto pelo Wi-Fi da onde ele estiver. Então, independente do lugar que ele estiver, a pessoa chamou lá no porteiro, ele vai receber essa ligação no celular dele. Depois, ainda com base no que a gente entrega da Condomob e até entendendo algumas demandas do cenário, dos cenários que são possíveis, existe o cenário híbrido, né? Eu falei um pouco ali das novas construções, mas se nós pegarmos as velhas construções, ainda assim é possível você manter aquele interfone que geralmente fica na cozinha, pendurado na parede, né? É possível, é possível. Então, no cenário híbrido, a gente substituiria a central, né, PABX ou a central de interfone, substituiria ela por um gateway que faz essa conversão e que vai habilitar, né, esse interfone lá na cozinha da mesma forma com a tecnologia da Condomob IP. Pode ser, e por que que ele é híbrido? Porque ele pode ter o funcionamento das duas formas. Se porventura o condômino ele não quer, o morador ele não queira ter esse interfone lá e só ter no celular, ele pode ter só no celular. Ele pode ter nos dois? Pode ter nos dois. São licenças, né? Então, para cada licença, o condômino vai ter, tem um custo, e aí ele passa a ter essa aplicação, tá? Esse que não é um cenário que nós incentivamos o cliente, porque senão ele não fez, não vai ter essa redução, ele vai ter, acaba tendo uma dor de cabeça, mas sabe aquela coisa assim? Ah, faz. Você quer? Quer. Então, beleza, a gente aplica. Mas não é um cenário, porque nesse cenário de híbrido legado, é quando você utiliza, mantém na estrutura do cliente a central telefônica que ele tem lá, a central de condomínio que ele tem lá. Então, ele pode ter os mesmos recursos, pode ter tudo funcionando, mas os pontos de gargalo, que a gente chama, os pontos de conflito, atrito, que podem deixar um pouco mais árduo para que o técnico descubra onde tem um possível problema, é justamente nesse ponto de conexão ali que vai ter ainda com o legado dele. Então, não é um cenário que ele vai ter que fazer mais algumas aplicações, o custo dele vai ficar um pouco maior aí para fazer a aplicação, mas se o cliente às vezes quer ter por luxo, então a gente diz que entrega. Então, por isso tem esse cenário aí do híbrido legado. Até aqui tá tranquilo para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Bom, dentro da Condomob IP, a gente trabalha com dois sistemas, né, de aplicação. Um é um módulo simplificado, que não tem o controle de acesso, onde você tem os recursos básicos de interfone. O custo é por licença de ramal contratado, então você vai ter o atendimento remoto das chamadas de interfone, com vídeo porteiro integrado, liberação de acesso através de código pelo celular, o aplicativo de terceiro homologado, né? E aí a gente também tem o módulo T, que é controle de acesso, que qual que é o universo que ele vai te proporcionar? Justamente, né, além dos serviços do módulo simplificado, você conta com os recursos de comodidade e segurança através de controle de acesso. O próprio condômino ele pode ter esse acesso no seu condomínio com uma tag, com cartão, com QR Code, senha numérica. De igual forma, isso também pode ter, mas aqui você tem todo esse recurso direto ali pelo celular, né? Você consegue fazer os acessos e isso vai ficar registrado, né, dentro do módulo. Então, isso é algo que facilita a vida, né, de gerenciamento aí do síndico para saber quem foram as pessoas, os horários que elas têm entrado e saído, né? Às vezes, para o controle dos pais, né? Os filhos que não ouçam, tampem os ouvidos dos seus filhos aí, né? Porque nesse momento é o momento que você consegue saber de fato que hora que a pessoa entrou ou saiu do condomínio. Você vai lá pedir pro o síndico tem acesso a esses relatórios, né? E não só isso, mas às vezes você está fazendo um churrasquinho lá na tua, no teu salão de festas, você tem os teus visitantes lá, as pessoas que vão chegar, então ao invés de toda hora você ter que ficar acessando lá
atendendo a chamada para liberar o controle, você pode já pegar as pessoas, os teus convidados, e já mandar para eles um convite dando a permissão, né, do dia e hora da entrada através pelo aplicativo. Você consegue enviar esse convite tanto pelo WhatsApp, que é o mais comum, mas também pode enviar por e-mail. E aí a pessoa chega ali no portão, através do QR Code, ela vai mostrar na aplicação ali e vai conseguir fazer o acesso, né, vai ter o acesso liberado para o condomínio. Beleza? E daí Então, esse QR Code aí, só essa dúvida. Esse QR Code, quando você libera para o teu convidado lá, ele sempre vai ter acesso porque ele tinha esse QR Code ou ele fica limitado por um tempo? não, ele fica limitado por um tempo. Inclusive, na hora que você está fazendo a configuração do QR Code para pré-fazer, ele vai te fazer a pergunta ali, né? Do dia, do horário, né? Quanto tempo você quer deixar ali para essa pessoa fazer esse acesso, né? Então, isso é legal porque o credenciado da Condomob P, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, ele vai dar essas instruções na hora de fazer a aplicação lá com o condômino lá, a pessoa que vai estar fazendo a contratação do serviço para fazer a aplicação dentro do condomínio, tá? Da hora. Beleza. Aí alguns módulos, né, ainda falando do módulo T, do controle de acesso, né, quais são esses benefícios? Então, atendimento de visitas via aplicativo no celular, liberação dos visitantes através de videochamada, registros de entrada e saída de moradores e visitantes, né, essa facilidade de envio do QR Code que a gente acabou de falar, né, visitantes entrar para que os visitantes entrem no condomínio. A gente já falou da redução de custos com o pessoal e com o valor mensal do condomínio, né? Permite integração de controle de acesso veicular. Também tem a autonomia para seu condomínio, não dependendo de outros serviços, né? Alguns serviços que a gente sabe que existem aí ofertados pelas empresas de segurança, mas talvez isso se torne caro para dentro de um condomínio. Então tem uma solução com um valor menor, mas que seja melhor acesso, talvez até com um pouco mais de segurança e sem algumas limitações, podem ser feitos através da Condomob P, e esse aumento da segurança para os moradores do condomínio, né? Afinal de contas, você realmente sabe até se você não tiver um porteiro ali, você tem como saber quem que está solicitando para fazer essa entrada, você consegue ativar e desativar direto pelo aplicativo proprietário da solução, né? Então, isso tudo são recursos e artifícios que a gente traz e leva em conta. Quais são os aparelhos que estão homologados hoje? Então, todos esses equipamentos que a gente aplica para dentro da solução já foram equipamentos que são testados antes de fazer qualquer aplicação, né? Então, portanto, a gente condiciona isso à homologação desses aparelhos dentro da solução para que ela possa ser sugerida ali para que o condomínio possa buscar isso no mercado ou até a pessoa que vai estar responsável por fazer a instalação, fazer a entrega desses equipamentos. Tá? Então, o nosso time de analista é responsável pela homologação do equipamento que sejam complementares à solução da Condomob IP. Então, por isso, damos as melhores opções para que você possa se sentir confortável em liberdade de aquisição desses aparelhos. Dentro disso, a gente tem esse módulo externo XPE 3115. Ele já com além de ele ter a tag, ele tem também ali o vídeo porteiro, mas como o Rodrigo mesmo mencionou anteriormente, é possível você ter outro módulo, né? Aqui na apresentação, provavelmente a gente não tem algumas aplicações que são dadas para os técnicos, que é quando você faz a conversão de módulos que já existem para que ele se adeque à solução, tá? O E módulo, lembrando que ele tem também o módulo externo IP que não tem vídeo. Então não precisa necessariamente ele ser um interfone analógico que faz adaptação legal. sem vídeo, mas também tem o IP sem vídeo. Muito bom, Rodrigo, muito bem lembrado aí. E aí tem também o módulo externo de controle de acesso, onde nele você tem várias as alternativas para você fazer esse acesso, né? Então, o vídeo porteiro de controle de entrada e saída dos condomínios, né? Alguns critérios de segurança, né? Possibilidade de integração com sistema de segurança, sistema de pânico. Essa integração é muito legal que você esteja entrando em contato com um dos nossos consultores para fazer a varredura entre
a tua operadora, teu prestador de serviço de segurança lá, para ver o sistema que eles estão utilizando, para ver se tem essa possibilidade de integração ou não. Beleza? E aí, né, pensando nas facilidades que um aparelho Wi-Fi dentro da tua residência, né? Hoje é muito difícil a gente não encontrar uma residência mais com Wi-Fi. Então a gente trouxe dois aparelhos aqui que são fantásticos para esse tipo de solução, para evitar o cabeamento, dores de cabeça dentro do apartamento. É justamente o aparelho sem fio que a gente da Grandstream aqui, o smartphone Wi-Fi WP810. Ele só vai ligado, conectado à luz. Ele realmente parece um smartphone, né? Você consegue fazer só o registro ali da aplicação, da parametrização que você recebe ali para fazer a configuração no aparelho. E aí você já tem o teu interfone funcionando dentro do teu condomínio sem precisar passar cabo. De igual forma, esse aparelho de mesa também, que é o GRP 2602, ele geralmente ele é utilizado ali para portaria, né, para o porteiro, para ter em cima da mesa, mas nada impede se o cliente queira colocar dentro de casa um aparelho para dizer que ainda tem um aparelho de telefone, né? Cada vez mais menos a gente tem visto isso. Ele pode usar isso como exemplo. Falando um pouquinho aí como que é a questão do nosso suporte, então a gente dá toda a cadeia de suporte, treinamento, né? A questão de a gente ter técnicos credenciados para a tua região, para a tua área, para fazer essa instalação, porque nós somos responsáveis aí através de um sistema SaaS, né, que a gente entrega software como serviço, onde a gente faz a liberação da parametrização e do licenciamento, né, para que você possa ter essas licenças ativas direto no celular. Então, o nosso suporte técnico é formado por profissionais capacitados e treinados, possuindo as certificações em todos os produtos que trabalhamos e, claro, que são todos recertificados anualmente. O treinamento, então, a nossa proposta contempla todo o treinamento necessário aos usuários do sistema, bem como a realização de ajustes corretivos e incrementais. Tudo aquilo que for aplicado, né, ou surgir de novas atualizações, a intenção é que isso tudo seja subsidiado aí por dentro da plataforma, a gente absorva esses custos para que você só se beneficie, né, das aplicações que podem ser feitas aí dentro do sistema. A gente tem sim técnicos credenciados, né? Então, nossos técnicos credenciados estão sempre atualizados com as principais tecnologias entregues pela Condomob P. Eles vão ser os responsáveis pela instalação, né? Aí dentro do teu condomínio. Talvez você já tenha um profissional que possa fazer a instalação, né? Ou que é o responsável pela manutenção já no teu condomínio. Então, você pode continuar com ele. Se for o caso, você pode colocar ele em contato conosco. A gente auxilia nesse treinamento, pré-treinamento, para que ele saiba como funciona o sistema, quais são as aplicações que ele precisa, o que ele precisa fazer para fazer esse lançamento desse cabeamento. Então, todo esse suporte a gente dá para o teu técnico. Se você não quer um técnico que esteja aí dentro da carteira da Condomob BP e quer usar o teu técnico, isso é possível, a gente dá todo o suporte para ele. E como você já tem esse relacionamento, essa confiança com esse técnico, faz muito sentido a gente manter, né, essa segurança que você tem dentro do teu condomínio, já com essa empresa especializada ali no interfone atual do condomínio e depois para fazer a migração para o interfone VoIP da Condomob IP. Mais uma vez, né, as funcionalidades de automatização, então é justamente isso, é o atendimento do interfone via smartphone, a conversação entre ramais, aplicação de linhas para a usabilidade do zelador de porteiro. Esse aqui é muito legal, porque uma das facilidades que a gente tem incorporada dentro do sistema da Condomob P é justamente quando alguns condomínios, seja ele comercial ou não, você quer dar uma melhor aparência, né, para o condomínio, no que se refere à comunicação. Por exemplo, se você precisa fazer cotação e tudo tem que ficar atrelado àquilo que é o condomínio que trata, você pode utilizar esse recurso de fazer ligação por essa plataforma. Então, até se você precisa, por exemplo, de portabilidade, tipo, do número do condomínio, isso é possível. Você pode entrar em contato com o time da Palmatec, o pessoal da Condomome mesmo, para auxiliar esse processo, para entender um pouquinho sobre os valores, né? Hoje não tem mais aquela coisa da tarifação e coisa rara, então é ilimitado
local DDD fixo e móvel, né? Você tem a abertura do portão pelo próprio smartphone. Eu não concluí, mas você pode fazer todo esse processo de portabilidade ali, de ter as linhas direto embarcadas aí no teu interfone, não tem problema nenhum. Você pode dizer quais são as pessoas que podem utilizar essa linha para fazer ligação. Isso tudo é programável. Nós deixamos isso a critério de vocês, né? Então, isso é realmente a programação. Aí, uma das funcionalidades que a gente já falou, que é a abertura do portão pelo próprio smartphone, recurso de vídeo porteiro, né? Necessita do app profissional e o porteiro com função de vídeo, né? Que é aquilo que o Rodrigo falou. Então, você pode ter o analógico, pode ter um interfone, um módulo externo IP sem vídeo, mas também com vídeo. A gente sabe que hoje o vídeo porteiro, se você for fazer uma instalação aí no modelo, eu não queria usar a palavra arcaico, mas já usando, né? Que é parte de ter que passar cabeamento, você sabe que o custo dessa implantação vai ser muito caro, né? E nesse caso aqui, a gente já tem tudo embarcado para você e você pode atender de qualquer lugar, né? E ainda você conta com a vantagem de controle de acesso. Então, redução de custo por se tratar de uma solução VoIP por nossa plataforma estar em nuvem, ela elimina esses grandes ruídos. E por que com a Condomob eu consigo ter redução de custo? Porque ao migrar para a solução da Condomob, em que você absolutamente deixa de ter os serviços de interfone convencional, você passa a ter uma economia de até 65% nos custos anuais. E isso acontece porque os modelos de interfone atuais, eles necessitam de manutenção mais frequentes. Então, tem defasagem dos equipamentos e também a oxidação dos cabos. Agora, pense no volume de cabos e o impacto disso ano após ano. Olhe o tamanho do teu condomínio, olhe a questão dos ruídos que você tem, estime quanto tempo um técnico leva para entender aonde está o problema dentro do condomínio, para ele saber se é dentro da tubulação, para ele saber se é dentro se é dentro em alguma caixa distribuída do condomínio, se de repente é dentro do apartamento. Então, tudo isso a gente elimina, todos esses ruídos são eliminados quando a gente embarca para a solução da Condomob IP. Mais uma vez, né? A flexibilidade, cobrança apenas em licenças ativas. Olha só que legal, né? Então, você tem 40 apartamentos, só 20 estão usando. Por que você vai contratar 40 licenças se só 20 estão usando, né? Vamos lá, a gente vai deixar somente você pede, vai entrar com uma requisição, vai pedir para deixar somente 20 apartamentos ativos e você tem essa licença para somente os 20 apartamentos e a tua fatura vai vir somente com as 20 licenças. Uma coisa que é legal também é que, às vezes, a pessoa não quer só ter uma licença para um condômino, só para o pai dentro da família. Às vezes quer dar para a esposa, quer dar para um filho, e o custo é muito baixo, né, por licença. Então, ela pode ter a quantidade de licenças que ela quiser. E aí, como que essa solução ela pode otimizar ainda mais em seu próprio custo na operação? Então, com o sistema de gerenciamento simplificado na Condomob, isso gerará tempo e dinheiro, facilitando a execução das tarefas em termos de atualizações, segurança e escalabilidade, tornando essas demandas de fácil acesso, o que possibilita também ativar somente os ramais em uso para não onerar custos no projeto. Está utilizando? Vai ser gerado cobrança. Não está utilizando? Entra em contato com o Condomob, solicita ali avisa que não está utilizando aqueles determinados ramais, ele vai ser dado baixa ali, e aí quando você precisar daqueles ramais, você pode pedir a habilitação dele de volta e aí segue o barco, né? Lembrando que nós temos a comunicação entre os apartamentos através do aplicativo, né? Isso. Ramal para ramal através do aplicativo, para não Muito, precisar usar o próprio celular, né? Para muito, saber que apartamento que está ligando para outro apartamento. É isso aí? muito bem, é isso mesmo. Tem a intercomunicação, né? Eu brinco ali que às vezes a pessoa não está em casa, né? Pô, mas sabe que tem um vizinho que tem, ela vai dar um comando ali para falar com a outra pessoa e falar assim: ó, você pode atender essa pessoa para mim que está aí no portão. E não só isso, né? Já colocar ela em comunicação com a pessoa que está lá no portão atendendo e falar assim: ô, pera aí um minutinho que eu tô descendo aí para atender essa demanda, essa visita, ou recolher esse produto, né? Então, esse foi um pouquinho aí do que a Condomob entrega, né, dentro dos recursos que a gente desenvolveu aí juntamente com
né? Parceria com o pessoal da Palmatec, com a XPRP. E eu não sei se vocês têm alguma pergunta ainda para a gente poder é, tratar aqui, mas eu acho que dentro do que tinha previsto ali para falar sobre a solução da Condomeb, a gente conseguiu entregar ali. Era isso aí. Sensacional o produto. A gente vê a facilidade, né, que traz hoje tanto para os técnicos que vão estar instalando, quanto para quem vai estar utilizando o Condomob, e é só benefício para todo mundo. Legal, benefício para todo mundo, né? Até os É. técnicos sabem, quando eles vão iniciar um projeto assim, tem uma certa dor de cabeça, né? Nem tudo são flores na vida de Joseph, né? Quando chega O lá, cara sofre desde a parte do orçamento, né? O cara tem que cotar quantos metros de cabo vai para uma interfonia comum. E nesse caso é bem mais simplificado, né? Só vai passar um cabo ali da internet do condomínio, que hoje em dia praticamente todos os condomínios já têm uma internet. Vai passar só esse cabinho ali até o porteiro externo e boa. legal. E as emendas nesses cabos que foi passado, geralmente tem que ter emenda. Se não for uma emenda bem feita, 2, 3 anos ela já começa a pipocar e é só manutenção. Isso no sistema antigo, né? Exatamente, é só manutenção que dor de cabeça para o técnico e dor de cabeça para o síndico, que vai sofrer um monte. É verdade. Eu acho que é legal pegar isso que vocês falaram, né? E fazer a pessoa que você que está assistindo agora aí e imaginar, né? Ou talvez você seja teu dia a dia isso. Então, o Rodrigo falou a parte orçamentária. Você vai para o condomínio, você vai fazer o levantamento e a medição. Então, vamos imaginar quanto tempo você vai levar para você fazer essa medição no local. Estimar, porque você não tem isso preciso. Você pode pegar o projeto lá do engenheiro e você não vai ter as curvas, você não vai saber a quantidade de cabo que você vai usar na risca. Você vai fazer uma estimativa. Então entra a dor que você tem do primeiro momento, que é de fazer o levantamento no cliente, todo o dimensionamento, toda a composição de equipamento que ele vai utilizar. Você não vai ser só uma vez que o teu técnico, que você como condômino vai ter contato com o técnico, você vai ter mais de um contato com ele. Primeiro, para você fazer um acompanhamento, você tem que liberar, ou você que é síndico, liberar alguém para estar fazendo esse acompanhamento com o técnico, fazendo essa varredura. Você vai ter que ter uma pessoa ali para fazer acompanhamento, talvez para mostrar onde estão as caixas de tubulação. Depois disso, a pessoa ela foi buscar no mercado para te entregar todo esse material, todos esses equipamentos. Ela tinha que pegar, tratar esses valores, providenciar esse orçamento para você. Só nisso já levou uns 7 dias para entregar o orçamento, né? E aí, depois disso, aí entra para o processo de aprovação. A gente sabe que geralmente em condomínio é um processo mais moroso, porque vai ter que ser levado para conselho, vai ter que passar por uma reunião de condomínio, né? Eu sei que não é fácil, mas pensando em todas essas dores que a gente já viveu ao longo desses aí, o Jorge está aí há mais de 40 anos, sabe como que é? O Rodrigo e eu, a gente tem aí um pouco mais de 15 anos dentro desse mercado, né? Eu tô quase 20 aí, mas a gente consegue perceber justamente essas diferenças, né? Que o que nós viemos com intenção dentro da Condomob para resolver como problema, traduzir isso numa simplicidade, numa forma rápida e eficaz de entrega de serviço, né? Que realmente elimine dores e entregue conforto e segurança para os clientes. Isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, falou, valeu, tchau, tchau.